Mitos evangélicos, bem-vindos a mais um vídeo sobre esta série. E desta vez vamos tratar acerca do mito do poder de Deus. Aonde está o poder de Deus? Isto é um fascínio que nós, os crentes, temos em querer saber aonde reside o poder de Deus. E o poder de Deus reside em algo que provavelmente você, que me está neste momento a ouvir, poderá não pensar tanto, mas é lá que está o poder de Deus. E não naqueles lugares onde nós possivelmente acharíamos que estivesse lá o poder de Deus. Vou ler para vocês em Romanos capítulo 1, versículo 16. O apóstolo Paulo nesta carta dizia assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, e agora preste atenção, pois é o poder de Deus. É o quê? O poder de Deus. O que é o poder de Deus? O evangelho de que ele não se envergonha. O evangelho de Cristo é o poder de Deus e a seguir diz, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Aí está sim o poder de Deus. Na prática do evangelho. O evangelho tem de facto toda a divindade, porque o evangelho é o próprio Cristo. Cristo é também o próprio Deus, Deus encarnado, aquele que andou no meio dos homens. E esse evangelho tem toda a divindade com ele, toda. Veja, por exemplo, aí em Colossenses, podemos ver no livro de Colossenses, no capítulo 1, e eu vou ler para vocês, versículo, por exemplo, 12 diz, dando graças ao Pai que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, a quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível. Isto é, Cristo é a imagem do Deus que nunca foi visto por ninguém. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. Presta atenção, ele, Cristo, ele é antes de todas as coisas e tudo subsiste por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para em tudo tenha a preeminência. Porquê? Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Toda a plenitude nele habitasse. E depois diz aqui assim, no capítulo 2, versículo 9, diz, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude da divindade. Então, Cristo, ele é o próprio evangelho. Ele é o pão da vida. O pão que, quando se come, jamais teremos fome. Este é o pão que sacia o nosso coração, a nossa alma. Ele é o evangelho. E o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é de todos, é só daquele que crê. E aquele que crê é aquele que vive o evangelho. Não é aquele que conhece, é aquele que vive o evangelho. Existe muito cristianismo, existe dentro do cristianismo muitas crenças, muitos mitos, mas infelizmente existe pouco evangelho. Pouco evangelho. E as pessoas procuram o poder de Deus em tantos lugares onde ele não está. Por exemplo, há quem acredite que o poder de Deus está quando se ora língua estranha. Quanto mais língua estranha nós falarmos, não é? O chamar orar em línguas, mais poder nós temos de Deus. Não. Nós temos poder de Deus quando cremos e vivemos o Evangelho de Jesus Cristo.
Muitos podem falar língua estranha, muitos podem ter dons absolutamente incríveis, mas se eu ou você, se nós não praticarmos o Evangelho de Jesus Cristo, de nada serve. Temos os dons, mas de nada serve. Porquê? Porque é a prática do Evangelho que nos dá essa força que vem de Deus. Não só salva a nossa alma, mas pode salvar a alma de muitos ao nosso redor. O poder de Deus reside nas palavras de Jesus Cristo. Jesus é o Verbo. Jesus é o pão da vida que desceu dos céus para nos alimentar a todos. E não adianta pensar que o poder de Deus reside na oração. Você pode orar até a língua cair-lhe, mas se não praticarmos o Evangelho, a nossa oração não serve de nada. Eu conheço muitas pessoas que dedicam a sua vida à oração. Vemos, por exemplo, países onde existe um número de evangélicos enorme a orarem, por exemplo, para que esta pandemia pare, para que pare de morrer pessoas, e então vão para as ruas, ajoelham-se nas ruas, pedem clemência a Deus, oram para que Deus faça parar esta pandemia, mas continua tudo na mesma, ou até pior. Porquê? Porque o grande segredo não está na oração. O poder de Deus não está na oração. O poder de Deus não está em falar em línguas. O poder de Deus não está no mover do Espírito Santo. O poder de Deus está no Evangelho. O próprio Espírito Santo, ele confirma o Evangelho com sinais e maravilhas. Confirma o Evangelho que se vive e não o Evangelho que se conhece. Podemos conhecer muito Evangelho, mas se nós não o vivermos, de nada serve. Então, é crer nele, crer e viver, crer e viver. Crer é viver. E quando vivemos esse Evangelho, então sim, nós podemos, de facto, viver no poder de Deus. E, para finalizar este vídeo, dizer o seguinte: o que é então viver o Evangelho? A Bíblia diz, Jesus disse, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser através de Jesus Cristo. E Jesus, sendo Ele o próprio Evangelho, Ele é o caminho. E esse caminho se vive aqui, nesta vida. E ela tem uma lei. Este caminho tem uma lei para transitar no caminho. E esta lei é a lei do amor segundo Deus. Amor segundo Deus. Não é o amor segundo Eros, não é o amor segundo um filósofo, não é amor de pai ou de mãe, é o amor segundo Deus. Este amor segundo Deus é a lei deste caminho. E é aqui é que, de facto, a maioria dos cristãos, a maioria dos crentes, a maioria daqueles que se dizem crentes e que até buscam e fazem de tudo para ter cada vez mais poder de Deus, é aqui que nós estamos a falhar. Uma das coisas que Jesus disse é que nós devemos amar o próximo como Ele nos amou a nós, dando até a vida pelos nossos amigos. E aqui é uma área que, de facto, há um déficit muito grande. Eu vejo muitos pregadores, até cristãos, onde quer que as pessoas estejam e frequentem igrejas, que dizem muito que amam a Deus, mas vivem muito pouco esta lei do amor. Esta lei do amor segundo Deus. E nós estamos ainda muito longe de amarmos o nosso próximo como Jesus nos amou a nós. E enquanto isto não for uma realidade no meio das igrejas, no meio das famílias cristãs, enquanto isto não for uma realidade na tua vida e na minha vida,
de nada vale nós pensarmos em orar, de nada vale é nós pensarmos buscar poder de Deus, seja onde for, porque o poder de Deus está no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe, porta-te bem e até ao próximo vídeo.